Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse problema nós vamos resolver o exercício 492 do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros e Estática do Beer. O que trata esse enunciado, pessoal? Dois rolos de fita são presos a um eixo e segurados por mancais em A e D. Então, A e D. Então, aqui no ponto A e no ponto D. O raio do rolo B é de 30 milímetros, então aqui 30 milímetros, e o raio do rolo C é de 40 milímetros, então 40 milímetros. Sabendo que a tensão B é igual a 80 newtons, então aqui TB é igual a 80 newtons, e o sistema gira em velocidade constante, determine as reações nos pontos A e D. Considere que o mancal A não exerce qualquer esforço axial e despreze os pesos dos rolos e do eixo. Então vamos lá, pessoal. O que é importante nesse tipo de exercício nós entendermos? Eu vou fazer todo esse exercício, a resolução dele, eu vou deixar toda ela na tela, eu vou ir seguindo linha por linha, para que você possa pausar o vídeo, você possa fazer as suas anotações, você possa ter o total entendimento didático, item por item, para que esse exercício ele fique como uma estrutura completa, para que você entenda todas as estruturas de problemas que envolvam esses modelos. E por que isso, pessoal? Porque ele fica a pedido de alunos de deixar o material numa estrutura, item por item, didaticamente conhecida para todos os alunos em si. Então vamos lá, pessoal, resolução desse item, e você já vai começar a ver que tem todas as estruturas aqui colocadas. O primeiro ponto e mais importante de todo tipo de problema quando está sendo tratado na mecânica geral estática é que nós precisamos conhecer os elementos que estão sendo fornecidos no enunciado do problema, que seja os dados do problema. Então, pela leitura do problema, o que nós temos, pessoal? Nós temos os rolos ou as polias em si, nos pontos B e C, presos ao mesmo eixo. Tá? Parece coisa simples, parece, mas isso é fácil em si. Nós vamos ir avaliando todas as estruturas para que você consiga compreender esses pontos em si. Segundo ponto, pessoal, os mancais, os apoios, eles estão posicionados nos pontos A e D. Nós temos distâncias ao longo do eixo X, ou seja, na direção do eixo X. Por exemplo, a distância do ponto A ao B é 90 milímetros, então nós podemos voltar aqui, avaliar, aqui está ela, 90 milímetros, daqui até esse ponto, 90 milímetros. Depois, o que nós temos, pessoal? Do B ao C, 120 milímetros. E do C ao D, 90 milímetros. Agora, se nós somarmos todas as distâncias do ponto A ao ponto D, 90 mais 120 mais 90, nós vamos ter 300 milímetros. Então, todas essas três distâncias, pessoal, 90 mais 120 e mais 90, aqui nós temos os 300 milímetros enunciado da distância entre o ponto A e o ponto D. E nós temos também os raios RB 30 milímetros e RC 40 milímetros. Então vamos seguir adiante, pessoal. Qual a tensão conhecida nessa nossa estrutura? A tensão conhecida que é aquela fornecida pelo problema, o enunciado do problema, TB igual a 80 newtons. E aí vem uma questão importante, pessoal. Como nós estamos trabalhando problemas de estática em si, olha só, o sistema fornecido pelo enunciado gira em velocidade constante em si. A aceleração angular, então se ele está em velocidade constante, pessoal, por uma questão lógica, até de cinemática em si, a aceleração angular é nula. Ou seja, eu tenho torque resultante no eixo é zero. Tá? Então, se eu tivesse de velocidade, alguma coisa, qualquer alternativa, nós não estaríamos em problemas estáticos, nós estaríamos em problemas de dinâmica. Então, você sabe, existem outras disciplinas que tratam sobre esse ponto de dinâmica em si. Um outro elemento, pessoal, o mancal no ponto A, ele não exerce esforço axial. Tá? Se nós formos avaliar, pessoal, tanto o ponto A quanto o ponto D, deixando um pouquinho mais avançado a estratégia, mas elas não têm, nenhuma nem outra tem um esforço axial em si, ou seja, ao longo do eixo nós não temos essa estrutura. Então, o AX, A
no eixo X ele é igual a zero. Por quê? Porque o mancal ele é do tipo flutuante, ele não tem nenhuma trava axial. Eu vou voltar aqui, ó, e aí eu vou eliminar um pouco essa nossa estrutura só para você avaliar. Aqui, ó, ele não tem nenhum esforço nesse sentido aqui, tá? A mesma coisa, pessoal, nessa estrutura, nem o A nem o D, mas depois nós vamos ver do ponto D. Ele só está dizendo aqui que o mancal A não exerce qualquer esforço axial. Tá? Então, nós não temos esse AX colocado aqui, ó, pessoal. Tá? O AX ele é igual a zero. Tá? É igual a zero. Tá? Só para você entender essa estrutura geral aqui. Bom, então o que nós temos? Ele está pedindo, o que você pede? Reações dos mancais RA e RD. Tá? Os vetoriais para cada um deles. Entendido essa estrutura, pessoal, o que nós precisamos agora seguir adiante? Interpretação das direções. Tá? Esse é um ponto essencial para nós organizarmos um problema. Você deve ter percebido agora nessa interpretação das direções, esse é um problema tridimensional, que envolve os eixos X, Y e Z, ou I, J, K. O que nós temos nessa estrutura, pessoal? Pelo desenho, a principal questão é nós analisarmos, compreendermos o desenho e, como o enunciado já mencionou, onde está alocado o eixo X, Y, Z, 0, 0 e 0, tá? O que nós temos? A origem do sistema é colocado que o eixo do conjunto é o X. Então, ao longo do eixo X. O segundo ponto, pessoal, a força TB, ela está vertical para baixo, ou seja, a direção menos Y. Se nós voltarmos lá, o que nós temos, pessoal? Aqui, ó, o TB, ele está para baixo. Se aqui está positivo, então essa questão aqui, ela é negativa. Tá? A mesma coisa no Z, pessoal. Aqui é positivo, esse prolongamento para cá, ele é negativo, e aqui o X ele fica positivo aqui e para o outro lado aqui ele vai ficar negativo. Só para você ter essa estrutura, isso aqui vem de álgebra e geometria e nós temos de entender e agora usarmos essas ferramentas para nossa resolução adequada do problema em si. Então a força TB ela está menos Y e a força TC, ela está desenhada na direção oposta ao eixo Z. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Olha lá o TC, vamos voltar lá no TC. Onde está o TC? O TC está aqui, ó. E o que nós temos, pessoal? Se o Z está positivo para cá, o que nós temos desse lado? Nós temos um menos TC. Tá? Então, nós ficamos com essa nossa estrutura de entendimento em si. Agora, se nós seguirmos aqui, ó, o que nós vamos ter, pessoal, nesse ponto? A força TC ela está desenhada, estruturada na direção oposta ao eixo Z, o mais aponta para a esquerda e a seta TC aponta para a direita. Então, nós temos o elemento esquerdo positivo e o direito negativo. Então, é só para nós entendermos essa nossa estrutura, pessoal. Portanto, o TC atua em menos Z. Menos Z. E disso, deste raciocínio, pessoal, nós vamos traçar a primeira estratégia de análise das forças é que no ponto B, o FB é menos 80 no eixo unitário J, Newton, e o FC, a força no C, ela é uma tração negativa no eixo Z, ou unitário K, Newton. Então, nós temos menos 80 J, Newton, e FC igual a menos TC, K, Newton. É só para nós entendermos essa nossa estrutura. Vou apagar um pouquinho isso aqui para que você avalie essa estratégia aqui. Então, vamos seguindo lá, pessoal. O que nós temos dessas estruturas aqui? Se você quiser parar o vídeo, sempre lembra, pessoal, pode parar o vídeo. A melhor questão é que você pode, inclusive, ir anotando, fazendo as suas anotações no seu material, porque isso fica muito melhor para que você também entenda essa estratégia aqui. Por mais detalhado que eu deixe o vídeo, muitas vezes você também tem a sua observação, a sua estratégia, inclusive para achar muitas vezes onde que é o positivo, onde é que está o negativo e tudo mais aí. Cada um tem a sua observação, a sua técnica. Deixe nos comentários a sua técnica, como que você usa para fazer essa observação, como que você trabalha essa estratégia, se você
tem um bom domínio de geometria analítica, de álgebra linear. Isso é extremamente importante quando você está trabalhando em problemas de mecânica vetorial em si, tanto a parte estática quanto a parte de dinâmica. Item 3, pessoal, vamos em frente lá. Equilíbrio de torques no eixo, então velocidade constante. Esse é um ponto essencial, pessoal. Nós temos velocidade constante e logo nós não temos a aceleração, ou seja, uma aceleração é nula nesse caso. Como o sistema gira sem acelerar, o somatório dos momentos em torno do eixo x deve ser igual a zero. Então essa é uma questão. Se você lembra, uma das pontos essenciais, nós temos vídeo tratando sobre essa estrutura de análise tridimensional de forças em si. Nós temos a parte teórica, também nós temos outros exercícios resolvidos nessa sequência, você pode consultar isso. Nós temos o somatório das forças igual a zero, nós também temos o somatório dos momentos igual a zero. Então aqui nós temos o somatório dos momentos em relação ao eixo x igual a zero. E aí o que nós temos, pessoal? Os rolos, eles aplicam torques no eixo de magnitude à sua força vetorial, à sua distância, tá? O produto aqui, T, produto R em si, ou seja, a força e a sua distância, ou o raio colocado. Então eles devem se anular. Por quê, pessoal? Porque nós temos essa estrutura de o sistema gira sem acelerar em si. Então nós temos o momento do B, do ponto B é igual ao do C. Tá? Então, para nós termos o zero em si nessa estrutura em geral aqui. Então, vamos lá, pessoal. Se nós fizermos a nossa substituição dos valores, aqueles que nós já observamos anteriormente, o que nós temos, pessoal? O nosso TB é 80, então eu só vou substituir dessa equação aqui, tá, para baixo, nessa estrutura. Nós temos aqui o TB igual a 80 neste ponto. Então está aqui ele 80 e depois o RB 30, o nosso TC, que é a variável que nós queremos observar, e o RC, o raio, 40 milímetros. Substituindo, multiplicando, nós vamos chegar ao final com a tensão do ponto C igual a 60 newtons. Só que o que nós temos, pessoal? Logo, essa tensão de 60 newtons ela vai atuar em menos Z. Tá? Menos Z. A intensidade de 60 newtons, daí depois tem um sentido em menos Z, que nós podemos organizar isso. Bom, feita esta parte, pessoal, nós agora vamos para a próxima parte, que é a parte do diagrama de corpo livre do eixo. Ou seja, agora nós vamos analisarmos as forças. Olha só, pessoal, nós fizemos aqui no 3 o equilíbrio dos torques no eixo. Então, o equilíbrio dos torques do momento e depois nós fizemos das forças em si. Então, só para você fazer as suas análises, as suas conclusões, para fazer as suas avaliações de forças nessa estrutura, ou forças externas. Então, o que nós temos? No ponto A, nós temos o AX, o AY e o AZ. Só lembrando que o AX é igual a zero pelo enunciado do problema. E no ponto D, nós temos a força dx, a força dy e a força dz. Você deve estar perguntando, lembra, pessoal, mas por que x, y e z? É um problema tridimensional. Então, problemas tridimensionais, eles envolvem as três variáveis, x, y e z. As três, pessoal, tá? X, y e z. E aí, o que nós precisamos fazer para cada uma? As identificações necessárias. O que nós temos? Quais são as forças aplicadas no ponto B? A x igual a 90 milímetros de A menos 80J. Aquilo que nós já conseguimos anteriormente. Nós tínhamos o 60 aqui, deixa eu voltar e vou pegar aqui, ó. Está aqui ela, ó, menos 80J Newton. Tá? Então, nós já achamos ela. No C, pessoal, nós temos x igual a 90, 120, 210 milímetros de A, nós temos menos 60K. Tá? Então, que são aqueles elementos anteriores, aqui, ó, que nós já observamos anteriormente. Então, nós estamos colocando aqui, ó, só para deixar certo aqui para você fazer essa análise em si. Agora, as posições ao longo do eixo a partir do ponto A. Então, nós temos o XB 90 milímetros, o XC 210 e o XD 300 milímetros.
E aí agora nós vamos para a parte do equilíbrio das forças por componente. O que é isso, pessoal? Por componente, nós fizemos para cada direção. Para a direção X, o que nós temos? Ele, se você fizer a análise do problema, o eixo ele não se move ao longo do eixo X. Então não há força externa axial, nem TB, nem TC, ou força no B, ou força no C, tem componente em X. Então o que nós temos? Nós temos uma estrutura do somatório de forças no X, ela é igual a zero. Ela é igual a zero, porque nós não temos movimentação, nós não temos força externa axial nesse eixo. Então nós temos o quê? O AX é igual, o AX, melhor dizendo, mais o DX, eles são iguais a zero. Como o enunciado ele está dizendo que o AX é zero, o que nós temos? Então nós vamos fazer a substituição aqui por zero, nós vamos ter um DX igual a zero. Isso já se concluía, pessoal, aquilo que eu já disse antes do próprio enunciado, mas é só para, como eu disse no início, deixar claro didaticamente em sequência para que você entenda essa estrutura em geral. Você pode ir anotando todos esses pontos aí, tá? Mas muitas vezes o aluno não entende por que tem essa estrutura. E é uma dúvida importante, pessoal. É uma dúvida importante. O enunciado deixa isso claro, porque nesse momento a gente sabe, há muitos anos lidando com essa disciplina de estática, que muitas vezes o aluno ele não entende a estrutura. Pô, eu tenho um AX igual a zero. Ele diz ali que tem uma movimentação que é o seu flutuante. Então eu não tenho, por um raciocínio lógico, eu não tenho um dx, ou seja, o dx é igual a zero. Só que eu preciso provar isso. Então aqui fica a prova matemática dessa estrutura para a direção x. Então vamos seguir lá, pessoal. Para a direção y, lembra? X, o y e o z. Agora, para a direção y, o que nós temos? A força do y, ou o somatório das forças no eixo y, elas também têm que ser iguais a zero. Por que igual a zero, pessoal? O x, o y e o z, aqui, ó, o x, o y, e depois nós vamos fazer para o z. Porque nós estamos trabalhando na estática. Então, estática, todas elas são condições iguais a zero nas forças aqui que nós estamos trabalhando. Então, a partir dessa estrutura, o que nós temos? Nós temos que o AY mais o DY, que são as duas componentes que atuam para nós descobrirmos os valores aqui, mais AY mais EY menos o 80, que é a força que já foi mencionada anteriormente aqui tanto no enunciado quanto já ao longo da resolução, elas são iguais a zero. Essas três devem ser iguais a zero. Então, nós temos aqui como nós não conseguimos resolver ainda, não há problema nenhum, nós vamos deixar ela como uma equação 1. Então, AY mais DY é igual a 80. As duas. Equação 1, pessoal. Tá? Equação 1. E na direção Z, nós temos o seguinte, a mesma estrutura, o somatório das forças no eixo Z é igual a zero. Então, nós temos AZ mais DZ menos 60 igual a zero. Ok. Então, AZ mais DZ é igual a 60. Vamos fazer isso, pessoal, igual ao anterior, e nós vamos deixar como um modelinho de equação 2. Eu já deixei aqui detalhado para você, esse é o meu objetivo, deixar o mais possível detalhado para que você entenda. Então, equação 1, equação 2, onde vem as questões, os comentários, tudo isso fica muito mais fácil para que você estruture, porque muitas vezes, como está na tela, o aluno pode ir avaliando, lendo aquilo, e isso vai fazendo uma fixação melhor na estrutura. Então, tem a minha fala e também tem a parte escrita. O sexto ponto, pessoal, equilíbrio de momentos para as reações. Como as forças estão em pontos ao longo do eixo X, usamos os momentos em torno do A para separar dy e dz. E aí, o que nós temos nessa parte, pessoal? Letra A, momento gerado por forças em Y para encontrar a variável dy. E aí, o que nós temos, pessoal? A força menos 80J aplicada em x igual a 90 milímetros, ela cria um momento em torno do A com um braço de 90 milímetros, tá?
Um outro ponto, a reação dy em x igual a 300 milímetros, ela cria um momento com braço de 300 milímetros. Então, o que nós temos, pessoal? Se colocar um momento no ponto A, lembrando que nós estamos em estática, o somatório dos momentos no ponto A é igual a zero, nós temos o quê? A força vezes a distância. A força vezes a distância, que melhor colocando aqui, vou substituir pelo D, força vezes a distância. Então, nós temos o dy, a força, vezes a distância, menos 80, força, vezes a distância, 90. É igual a zero. Então, nós vamos chegar ao final, substituindo os valores, nós vamos chegar a um dy igual a 24 newtons. E aí nós vamos ter o seguinte, encontrado o valor dy, 24 newtons, agora nós vamos voltar na equação 1. Lembra da nossa equação 1? Por isso que eu deixei marcada ela. Está aqui, ó, pessoal, equação 1. Ó. A y mais dy igual a 80. E se nós já temos o dy aqui igual a 24, a y mais 24 igual a 80, nós vamos chegar ao final com a y igual a 56 newtons. Seguindo, letra B, momento gerado por forças em Z, para achar, no eixo Z, para achar o componente dz. Então, agora fazemos o mesmo raciocínio no plano xz. A força menos 60K está em x igual a 210. E a reação dz, ela está em x igual a 300 milímetros. Agora, nós colocamos esse momento no A, pessoal. O que nós temos aqui? Então, o somatório dos momentos é igual, no ponto A igual a zero. Nós vamos ter o quê? O dz vezes, o dz é a força, vezes 300 milímetros, menos 60 força, vezes 210 distância, é igual a zero. Então, é igual a zero. Lembra, pessoal? Está trabalhando em estática, momento, força e momento são iguais a zero, os somatórios deles. E aí nós vamos ter o quê? A mesma estrutura anterior, o dz 42 newtons. Então, nós chegamos ao dz 42 newtons. Agora, voltamos lá para a equação 2. O que era a equação 2, pessoal? Vamos voltar aqui nela. Aqui está a equação 2. AZ mais dz igual a 60. E aí, vamos aqui. AZ mais o dz 42 igual a 60. Nós vamos chegar no final em AZ igual a 18 newtons. E agora, para nós partirmos para a finalização do nosso resultado, nós temos o seguinte, as reações nos pontos A e no ponto D, que era o que o problema pedia. Então, nós temos como o AX igual a zero e o DX igual a zero, por uma questão lógica do próprio enunciado, nós temos a reação no mancal A. O RA é 0 no I, 56J mais 18K Newton. E a reação no mancal D é o RD, a força RD, a componente das XYZ ou IJK unitário, 0I, 24J e 42K Newton. Então, nós temos finalizado isso, duas pequenas observações. O mais Y é para cima, como já mencionado, e o mais Z é para a esquerda. Como o TC está em menos Z, as reações AZ e DZ saem em mais Z para equilibrar a nossa estrutura. Então, os elementos ou os resultados que o problema está pedindo, esse é o RA e esse é o RD, de componentes. Ambos aqui estão resolvidos o problema em si. Então, pessoal, aqui nós fechamos essa análise em si, só para você avaliar toda a estrutura desse tipo de problemas. Eu vou voltar e você vai fazer a sua avaliação. Tem toda ela, pessoal, toda a resolução, a leitura do problema, a interpretação das direções, o equilíbrio de torques no eixo, o diagrama de corpo livre, o DCL do eixo de forças externas, depois o equilíbrio das forças por componentes, equilíbrio de momentos para as reações,
Depois, resultados, as reações nos pontos A e D para a finalização do tipo de problema. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão de problema que nós possamos resolver aqui, envie, deixe esse comentário para nós, entre em contato conosco, nós vamos ficar muito felizes aí de ajudar você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Bons estudos na mecânica para engenharia. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.